Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 26 de fevereiro. E Ibovespa vai apresentando aqui 0,62% de baixo. Quando eu falo vai apresentando é porque está no leilão de fechamento, então pode mudar um pouquinho esse valor de fechamento. Mas enfim, uma queda aí por volta de 0,62%. Na semana vai ficando ali estável, mais 0,20%, pode oscilar um pouquinho para baixo ainda, mas o fato principal é que vai montando ali um candle de reversão em cima de um patamar de resistência, já citado no início dessa semana passada, no início dessa semana, principalmente quando veio aqui para cima, eu falei que essa região de 42.749 poderia estava acima dela, mas que poderia terminar a semana abaixo dela. Então vai funcionando bem como resistência. A perda da mínima dessa semana configura aí um início de um movimento de baixa no gráfico semanal, não significa dizer que vai despencar, mas enfim, já é uma sinalização negativa a favor de uma tendência de baixa de médio prazo. E quando eu falo perda da mínima da semana anterior, é basicamente perder aqui a mínima deste candle aqui de 41.210. Então perder essa mínima aqui. O pregão de hoje já representa algo nesse sentido, de fazer algo assim, porque foi lá para cima, superou a máxima do pregão anterior e perdeu e terminou perdendo a mínima dele. Então fica mais provável a perda dessa mínima aqui vir para baixo, ou seja, para configurar aquela formação de ombro cabeça a ombro lá comentada na última videoanálise, uma formação, um padrão gráfico que simboliza mudança de tendência. No mini índice tivemos aqui algumas operações recomendadas, foram 3 no total, poderia ter sido mais, até já mencionei, complementando a análise que eu fiz anteriormente, não a análise necessariamente, mas o comentário sobre a mudança que eu venho fazendo. Hoje eu fiz mais uma alteração, que é basicamente isso aqui agora, ou seja, ontem eu tinha mostrado aqui semanal, diário, G60 e o gráfico aqui de 10 minutos, agora já está diário, 60, 10 e 2 minutos. Enfim, é basicamente assim, essa aqui é a minha metodologia, é meu método. Eu não recomendo assim principalmente para quem está começando a trabalhar com essa quantidade de gráficos na tela, várias periodicidades, porque pode confundir bastante. Mas de qualquer forma, enfim, essa mudança é basicamente para não desperdiçar algumas oportunidades como aconteceram no pregão de hoje em cima aqui no mini índice. Mas vamos focar no que eu recomendei. Então, primeiramente, olhando aqui para o gráfico de 10 minutos, o pregão começou aqui com um gap de alta e eu recomendei a primeira entrada aqui nesse ponto. Veio forte para cima, como já tinha um movimento mais prolongado para cima aqui no G60 e estava em cima de um patamar de resistência, de um gap de baixa, então eu fiquei atento, se retornasse para baixo desse patamar, eu sairia da posição. Até como eu falei lá que eu tinha um gráfico de 2 minutos agora na tela, justamente nesse sentido. No gráfico aqui de 2 minutos, a gente observa que nessa região, em vez de se sustentar, até esticar um pouco mais para cima, usar essa região como suporte, já fecha abaixo e perde essa mínima. Quando perder essa mínima, encerrei a posição aí comprada em cima do mini índice. Então, nessa posição, o resultado dela, nessa primeira entrada, foi de 0,28% na operação e no capital total um crescimento de 0,23%. Depois disso, estilingou aqui para baixo, houve operação nesse meio do caminho, não cheguei a recomendar. A minha próxima recomendação recomendada foi aqui nesse ponto. Ela veio aqui para baixo, bateu num ponto de suporte, mais uma vez olhando para um gráfico de menor periodicidade. Nesse caso eu estava monitorando até o gráfico de 2 minutos. Vou mostrar o ponto aqui que foi a saída da posição. Aqui é a região de suporte, bateu nesse ponto. Para quem acompanha bem mini índice e tem os gráficos inferiores, isso aqui no gráfico de 1 minuto é um ombro cabeça ombro invertido. Ou seja, para mim, se voltasse para cima da região aqui dos 42.125 pontos, já seria um sinal de possível saída da posição comprada, ou seja, de encerrar a posição comprada não, posição de venda, que foi a recomendação aqui na perda da mínima aqui desse candle no gráfico de 10 minutos, 42.145 pontos. Então, uma posição encerrada praticamente aqui no 0 a 0, 0,02, isso aqui é o que afetou, é o que está na operação, o resultado da operação e o que afetou no capital total. Depois disso, mais uma recomendação de venda, ou seja, a primeira não andou, eu resolvi fazer uma nova venda aqui nesse ponto, se encaixava com o meu método, resolvi fazer essa venda aqui, recomendar essa venda na perda dos 42.185 pontos, entrada em 142.180. Essa andou razoavelmente bem. E o encerramento dessa posição aconteceu aqui embaixo, quando deu um estilingado, olhando até para um gráfico aqui de 2 minutos,
uma baita estilingada aqui, um movimento de baixo. Quando esse movimento ficou bem esticado para baixo, esse candle grande para baixo, já estava esticado para baixo, optei por encerrar imediatamente a posição, sem aguardar mais superação de máximo, já tinha atingido aí tinha passado mais do que 250 pontos dessa operação, então meu objetivo não era muito longo em relação à posição. Foi encerrada essa operação com um ganho de 0,59% na operação e no capital total um ganho de 0,49%. A gente está vendo aqui no gráfico de 10 minutos, mini índice dando uma pancadinha para baixo no leilão de fechamento aí, vindo um pouquinho mais para baixo. Também aqui no gráfico diário, o mini índice vai ficar mais para quê? Para perder a mínima do pregão de hoje, até mesmo a mínima da semana passada, desta semana, 41.775. Enfim, um cenário um pouco mais para se trabalhar na ponta vendedora nos próximos pregões. Logicamente que eu não vou descartar a operação na ponta compradora, mas o foco principal seria atuar a favor de perspectiva, ou seja, para baixo. Se abre subindo, ainda ficaria mais atento para a posição na ponta vendedora. Na sequência temos aqui para comentar PETR4, terminou a semana apresentando aqui terminou a semana apresentando alta de 9,19, já estou vendo aqui que ela saiu do leilão. Então, semana com 9,19% de alta, mas com candle de reversão, chamado ali de estrela cadente. Então, um movimento fraco para cima, fraco no sentido dos candles, não representam muita força. Aqui bem travado o movimento de subida. A perda da mínima do pregão de hoje traz a possibilidade de se arriscar ainda uma venda no papel. Não está tão forte ainda para baixo. Digo isso porque o Ibovespa já perdeu a mínima do pregão anterior e a Petro ainda nem fez isso. Ou seja, já tem aqui candles ascendentes, não conseguiu fazer isso. Então não dá para se esperar muito aí para baixo nesse primeiro momento, pelo menos pelo que ela vem apresentando. Na Vale 5, a semana foi de queda de 7,02%, o dia foi de queda de 0,86%. Eu esqueci de comentar que a Petro aí terminou o dia também aqui leve baixa, 0,41%. Na Vale 5 já apresentou leve queda de 0,86%, mas foi lá, superou a máxima pequena anterior e voltou para baixo. Abriu com gap de alta e não sustentou esse gap de alta, assim como aconteceu com o Ibovespa. E fez algo semelhante ao Ibovespa, perdeu a mínima do pregão anterior. Então a Vale apresenta ali uma sinalização de nuvem negra, padrão de reversão dos candles, aumentando a chance de iniciar também um movimento de baixa no gráfico semanal. Então a perda da mínima dessa semana, que foi de R$ 8,01, aumenta a chance de buscar ali patamares de suporte um pouco mais abaixo. Imediato aqui seria por volta dos 7,79 até uma região aqui de 7,73. Depois disso, aí seria esse outro nível aqui, mais por volta dos 7,35. Temos aqui para falar também de BBS3. Ah, Dalton, BBS3 de novo. Sim, BBS3 de novo. Porque se essa ação, que está aqui travada, depois desse candle aqui chamado de martelo, superou a máxima de hoje, terminou o pregão com alta de 0,61%, respeitou o gap que ela tinha aqui, ou seja, não fechou acima. Se essa ação, ao invés de conseguir confirmar aqui um novo movimento de subida para sair dessa congestão para cima, se ela não fizer isso e fizer o contrário, perder a mínima do pregão de hoje, para mim, arriscaria nova venda em cima de BBS3, mínimo do pregão de hoje, R$ 12,96. Ou seja, se vier para baixo desse patamar, arriscaria nova possibilidade de venda em cima desse ativo, na expectativa que ela venha a perder esses suportes imediatos que ela tem pela frente. Primeiro aqui um imediato na faixa dos 12,87, seguido de 12,70 e mais abaixo na casa dos 12,52. CROT 3 terminou o pregão bem, com alta de 3,84%, forte movimento de subida, correção, candle forte de alta. Dependendo de como acontecer essa correção no gráfico de 60 minutos, me chamaria atenção para buscar alguma compra, principalmente se ela conseguir gerar um pivô de alta, gera essa subida, faz uma correção devida aqui, não ganhando muita força para baixo, e depois rompe essa máxima, seria uma alternativa de arriscar uma compra em cima de CROT 3 devido à força apresentada nesse movimento de subida do pregão de hoje, principalmente olhando ali para o gráfico de 60 minutos. É um gráfico que ainda apresenta uma tendência de alta, não perdeu aqui o fundo principal da sua tendência de alta no gráfico diário, apesar de uma sinalização de baixa ali pelo gráfico semanal, mas ela pode abortar isso, vindo aqui com um movimento para cima. E por último, a LET6. A LET6 fazia tempo que eu não falava desse ativo, passou a fazer parte aí da minha lista, devido até aumento, provavelmente entrou na lista porque aumentou o volume financeiro médio negociado aí diariamente. E a LET6, depois dessa pancada para cima, está fazendo uma correção ali no formato de uma correção em ABC, algo
algo nesse sentido. Então nos próximos pregões eu ficaria atento nesse papel. Se não ganhar muita força para baixo, ou seja, se não perder esse suporte ganhando muita força para baixo, se começar a travar aqui, eu ficaria atento de arriscar uma compra aqui em um novo fundo que ela venha gerar no gráfico diário no decorrer da próxima semana. Seria uma tentativa aí de pegar aqui uma nova subida, uma possível replicação desse movimento de cima, anterior aqui para cima. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, caso ela esteja sendo bastante útil para você. Desejo a todos um excelente final de semana, um grande abraço e até segunda-feira.